Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de bastante alegria nós estarmos aqui gravando este vídeo para honra e glória do Senhor Jesus. Por enquanto, nós estamos aí nessa distância, mas é como eu sempre tenho falado, nós estamos distantes, mas mesmo assim unidos, perto, pelo amor que nos une e pelos nossos joelhos em oração, pela vida dos irmãos, amém? Eu quero aqui estar meditando com os irmãos. No livro de 2 Crônicas, aleluias. A partir do versículo 11 do capítulo 7. 2 Crônicas 7 e o 11 a seguir, que diz assim. O epígrafe, que o título do texto faz assim: Deus faz uma aliança com Salomão. Assim, Salomão acabou de construir o templo e o palácio real. Todos os seus planos para a construção do templo e do palácio deram certo. Então o Senhor Deus apareceu de noite a Salomão e disse: Eu ouvi a sua oração e escolhi este templo para ser o lugar onde serão oferecidos sacrifícios. Quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Escutarei com atenção as orações que foram feitas neste templo, pois é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. E se você, Salomão, me servir fielmente como fez Davi, o seu pai, e se obedecer às minhas leis e ordens e fizer tudo o que eu mandar, então firmarei o seu poder como rei, cumprindo assim a aliança que fiz com Davi quando lhes disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Até aqui, irmãos. Eu achei muito interessante esse texto, porque antes de tudo isso acontecer, eu lembro que era sempre mencionado 2 Crônica 7,14. 2 Crônica 7,14. 2 Crônica 7,14. E nunca, era dificilmente a gente leu os versículos anteriores, o contexto. Por isso a importância de a gente ler a Bíblia, a palavra. E esses dias, uma pessoa compartilhou comigo e compartilhou o contexto. E ali eu fui analisar. E eu analisei o versículo 13, que diz assim: Quando eu fechar o céu e não der ordem que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, ou seja, uma doença atacar o povo. Aí vem a resposta no versículo 14. Então, o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou nessa tradução que é um pouco diferente, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu virei dos céus e perdoarei os pecados e farei o país progredir de novo. Amém? Quem toma posse dessa palavra? Eu tomo posse dessa palavra. Porque o Senhor aqui, Ele nos fez uma promessa muitos anos atrás, e essa palavra se encaixa grandemente no cenário ao qual nós nos encontramos hoje. Que se por um acaso algo vier nos atacar o nosso país, mas se o povo que chama pelo nome do Senhor, quem é esse povo? É eu, é você, somos todos nós. Se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor fará progredir novamente o nosso país. Então, para que nós vamos nos desesperar, irmãos? Para que nós vamos nos amedrontar diante de tudo isso que tá ocorrendo conosco? Nós devemos confiar, ter a nossa confiança somente no Senhor nosso Deus. Amém? Aqui a Bíblia fala que Salomão tinha acabado de construir o templo. E o Senhor tinha falado para Salomão que ele tinha escolhido aquele lugar para ser ali adorado. E a Bíblia fala no Novo Testamento que nós somos templo do Espírito Santo. Então, o lugar do Senhor ser adorado primeiramente, antes da igreja, templo físico, é o nosso templo aqui. Somos nós.
É aqui que o Senhor deve ser adorado. É aqui que o Senhor deve ser reverenciado. Aleluia. E o que nós temos feito hoje em dia para adorar, para reverenciar o Senhor? Qual tem sido as nossas atitudes? Como tem sido as nossas ações? Nós temos reverenciado o Senhor? Nós estamos sendo um templo de honra? Nós temos sido um templo a qual o Senhor tem olhado e tem tido prazer de ser adorado? Será que nós somos um templo digno do Deus a qual nós servimos? Mas, irmã, tudo que nós fizermos nunca vai ser o bastante. Realmente, nunca vai ser o bastante. Só que o Senhor sabe que nós somos limitados. E dentro da nossa limitação, Ele espera o nosso melhor. E nós, aleluia, hoje nós podemos fazer o melhor para o Senhor. Nós podemos fazer o nosso melhor para Deus. Nós podemos melhorar a nossa busca pelo Senhor, nosso tempo com Ele, nosso tempo de dedicação. E eu me incluo nessa. Eu preciso melhorar. Você precisa melhorar. Todos nós precisamos melhorar. O Senhor usou e tem usado essa situação. O Senhor permitiu para que chegasse um tempo ao qual nós abandonamos tudo aquilo que tem nos afastado dele, para que nós venhamos nos achegar a ele novamente. Como diz a palavra aqui. Então, se o meu povo que pertence a mim, aleluia, somente a mim, é somente a Ele, irmãos. Não é meio termo, não é meio termo. Não é eu pertenço uma parte ao Senhor, mas pertenço uma parte a determinado Deus, a determinada coisa. Eu pertenço ao Senhor, mas eu pertenço às minhas riquezas, aos meus bens. Eu pertenço ao Senhor, mas eu pertenço à minha bebida. Eu pertenço ao Senhor, mas eu pertenço também aos vícios. Não, o Senhor quer uma adoração inteira. Se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender e abandonar os pecados e orar a mim, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Vocês notaram, irmão? Vocês perceberam como que o nosso Deus é maravilhoso? Ele falou que o Senhor Ele poderia fechar os céus, que poderia não haver chuva, que poderia haver gafanhotos que destruíssem as colheitas, que poderia haver doenças que atacassem o país. Mas o Senhor também falou que se a gente se humilhar, orar, se arrepender, o Senhor mudaria o nosso quadro. Então vamos crer no Deus a qual nós servimos, amém? O Senhor pode mudar o nosso quadro. Tudo isso que nós temos passado é por um momento. O Senhor agirá com misericórdia por amor de seu povo, amém? Essas coisas têm acontecido, irmãos, porque as pessoas brincam muito com Deus, zombam, ofendem a Deus. E um dia a conta chega. E com essa palavra, irmãos, vamos vigiar bastante. Muitas vezes nós, servos do Senhor, temos feito coisas que não têm agradado a Deus. Temos brincado. Eu analiso muitas vezes pessoas que têm muitas vezes brincado. Às vezes as pessoas brincam imitando o mover do Espírito Santo, imitando crentes falando em línguas estranhas, né? Então, irmãos, vamos vigiar nisso. Vamos vigiar, porque as coisas de Deus, as coisas do Espírito Santo não são brincadeira. E muitos crentes têm brincado, e uma hora a conta pode chegar para nós também. Né? Vamos levar as coisas com seriedade. Mas, Viviane, vamos então ser o crente santarrão? Não, irmãos. Vamos ser crentes com respeito. Vamos ser crentes que reverenciam a Deus. Vamos ser crentes que não brincam, que não zombam das coisas dele. Nós, como crentes, podemos brincar, sim, mas não das coisas de Deus. Não com Deus. Não vamos brincar com Deus. Chegou o momento de nós nos arrependermos, de nós nos humilharmos diante de Deus, colocar nossa boca no pó
e clamar a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa nação, clamar o perdão de Deus. Não vamos brincar com as coisas de Deus, mas vamos levar Deus a sério. Agora, irmãos, é manifestado quem serve a Deus de verdade e quem não serve, não é verdade? Porque agora tem pessoas que têm o costume de ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, né? E vive debaixo da mão dos outros e somente sobre a oração dos outros. Agora chegou o momento de eu e você orarmos por nós mesmos, pelos outros, clamar. Este momento tem sido maravilhoso, irmãos. Mesmo diante de toda essa catástrofe que tem acontecido sobre o nosso país, né? Mas nós podemos orar, chegar no nosso Pai, no secreto, ali buscarmos ao Senhor. Então, irmãos, eu quero aqui encerrar esta palavra e dizer que o Senhor, diante de tudo isso que tem acontecido, o Senhor nosso Deus nos dá esperança. E qual que é o segredo? O povo que se chama pelo nome dele, ou seja, o povo que pertence somente a ele, se arrepender, abandonar os pecados, orar. Se arrepender, abandonar os pecados e orar. E o que ele promete? Ele ouvirá dos céus. O Senhor tem ouvido o seu clamor. O Senhor tem ouvido a sua oração. Confia no Senhor. Dias melhores virão. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha querida. Fica na paz do Senhor Jesus, amém? Uma boa tarde. A paz do Senhor.